De volta com o nosso último bloco aqui no Espaço Online, falando sobre a questão hospitalar, o nosso tema de hoje, com o Dr. Laércio Martins, que é o diretor do Hospital Santa Isabel, aqui em São Paulo, a unidade particular da Santa Casa de São Paulo. A gente falou no bloco anterior sobre a questão da segurança hospitalar, é um tema que gera muitas dúvidas, inclusive interpretações errôneas, e nós vamos continuar nesse tema. Vamos às ruas saber o que a população pensa e quais são as dúvidas em relação a esse tema. Vamos lá. Bom, eu não confio porque eu não sei como eles cuidam da limpeza, como é que são os procedimentos dele lá dentro, então eu não confio numa coisa que eu não estou vendo. A gente vê vários casos de pessoas com infecções hospitalares todos os dias praticamente, então é uma coisa que não é confiável porque ninguém está vendo como é que funciona. Eu não confio nos hospitais. Por uma questão assim, o atendimento é muito ruim, você já demora muito tempo, você não sabe se aquilo que eles estão utilizando em você mesmo é aquilo que está sendo proposto pelo médico lá na ficha. Então é uma questão de credibilidade. Eu acho que hoje em dia a saúde pública, a saúde você paga por hospitais particulares que você não tem tudo aquilo que eles oferecem. Por isso que eu não acredito. Não confio em nada. Inclusive a saúde no Brasil está jogada às traças, né? O governo precisa olhar mais porque a saúde está péssima no Brasil. Bom, doutor Laércio, aí obviamente que há uma mistura aí em relação aos hospitais públicos e aos hospitais particulares, são realidades gigantescas e a gente sabe que isso realmente acontece, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação a essa questão da confiança, a gente não sabe o que o médico está dando, o produto que é, a gente vê muito desses erros, inclusive grotescos, né, na mídia de maneira geral. Na verdade, eu acho até um pouco natural que exista essa crise de confiança, porque realmente o nosso sistema de saúde, de uma maneira geral, ele tem dificuldade em promover um atendimento da demanda de forma adequada, né? Essas questões que foram colocadas nas perguntas são interessantes para a discussão. Nós até já falamos um pouco sobre isso. Foi dito numa das perguntas que o paciente não sabe se o que ele está recebendo é exatamente o que o médico está prescrevendo para ele, né? É compreensível que o paciente se sinta assim. E uma das correntes que a gente procura atuar hoje, inclusive no sentido de garantir a segurança, é inserir mais o paciente dentro do seu plano de tratamento. O paciente precisa deixar de ser menos paciente e passar a ser um agente mais ativo no seu tratamento. O que eu estou querendo dizer é que hoje a gente procura informar para os pacientes, a gente procura treinar o nosso corpo clínico para que o paciente seja constantemente informado de todos os passos que ele vai ser submetido durante o plano de tratamento, porque isso também nos ajuda a ser uma barreira para se evitar erro. Então, se você sabe que você está recebendo determinado medicamento, se a minha enfermeira chega na hora de dar esse medicamento e fala para você, eu estou dando esse medicamento para você, você está checando se o medicamento que ela disse que vai te dar é o medicamento que o médico disse que ia te dar. Claro, isso não nos isenta de manter os nossos controles, mas é mais uma barreira de controle. Então, inserir o paciente dentro dessa política de checagem e de verificação dos procedimentos a que ele vai ser submetido é um passo importante na manutenção da segurança. É aquela coisa do entra mudo, sai calado, né? Entra, dá uma injeçãozinha e alguém da família pergunta o que é um remedinho. Isso não pode existir mais. Isso precisa ser combatido. Porque o paciente é o principal... Bom, é o principal interessado. É o principal interessado em tudo que é feito com ele. Claro. Então, a gente ouve falar de pacientes que sofreram cirurgias em membros errados e que tinha que operar a perna direita e operar a perna esquerda. Isso, infelizmente, acontece. Não deve acontecer. Mas isso a gente sabe que, efetivamente, acontece na prática. Mas isso acontece porque protocolos e procedimentos de checagem não são realizados. As barreiras que existem para que se evite isso acabam por serem ignoradas. Então, assim,
Obviamente existem eventos nos hospitais que podem ser encarados como fatalidades, mas eles são a minoria. A maioria dos eventos adversos pode ser evitado desde que se faça controles adequados. Tem uma outra pergunta que eu acho que é interessante comentar, que é uma moça que disse que não confia porque ela não sabe como o hospital é limpo, da higiene, né? Da higiene do hospital. E é uma coisa interessante, realmente higiene hospitalar é uma questão fundamental. É o início de todo o processo de prevenção de infecções e de outros eventos. E a higiene hospitalar hoje é um braço especializadíssimo das empresas que fazem higiene e limpeza de uma maneira geral. Para você ter uma ideia, os serviços de higiene e limpeza dos hospitais de grande porte, de bom nível, elas têm uma vinculação e um planejamento dessa higiene e limpeza vinculada às comissões de controle de infecção hospitalar. Então existem médicos que controlam os níveis de infecção no hospital, que auxiliam na orientação do tipo de higiene que é realizado. Então, apesar disso não chegar para o público, o que eu considero um erro, eu acho que a gente precisa contar para as pessoas como é que a gente se preocupa em protegê-los durante a internação. Isso não chega ao paciente, tanto é que a pergunta fala exatamente sobre isso, mas isso existe e isso é feito com bastante rigor. Assim como todos os demais controles de monitorização de como os eventos ocorrem, das complicações que ocorrem. Você disse uma coisa que é interessante, a gente ouve falar muito de eventos catastróficos e adversos que todos os dias saem nos jornais, né? Eles realmente são muitos, eles deveriam ser menos do que são. Mas atrás desses eventos adversos existem milhares e milhares de pacientes que foram tratados, em que os protocolos foram devidamente seguidos e que nenhum efeito adverso ocorreu. Então é uma questão para a gente ter um pouco de cuidado. A gente não pode simplesmente achar que o fato de ocorrerem erros, e eles ocorrem infelizmente, façam com que ser tratado, receber um tratamento médico se transforme numa questão proibitiva. Muito pelo contrário. Graças a Deus nós temos condições de atendimento e de segurança no Brasil, em São Paulo principalmente, que é a área onde a gente atua, que são bastante cuidadosas, bastante rigorosas e comparadas a resultados que se obtêm em hospitais internacionais. Então, é uma pena que a população não seja devidamente informada e não conheça isso, porque nós temos hoje um nível de atendimento em vários hospitais que são níveis de excelência de atendimento. Mas, bom, e principalmente São Paulo, né? Quer principalmente dizer, São Paulo, a rede hospitalar privada vem se tornando referência. É referência, inclusive, para pacientes de outros países. Isso que eu ia falar, basta ver a quantidade de pacientes internacionais que vêm se tratar em São Paulo. Que estão se tratando em São Paulo. É verdade. Muito bem, eu quero agradecer a presença aqui no Espaço Online do diretor do Hospital Santa Isabel, Dr. Laércio Martins, que esteve conosco hoje falando um pouquinho sobre a estrutura do Santa Isabel. Eu repito aqui, a unidade particular de convênios da Santa Casa de São Paulo, que tem da Irmandade da Santa Casa, que tem um trabalho fantástico e que a gente sempre destaca aqui, porque realmente é louvável o esforço que eles fazem no atendimento. A gente sabe a demanda é muito grande, né? E o Santa Isabel é essa unidade particular, completando 40 anos, inclusive na semana passada, nesse ano de 2012. Dr. Laércio, muito obrigado pela gentileza da entrevista, parabéns aí pelo trabalho e volte mais vezes aqui na Jovem Pan. Obrigado, Leandro. Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre um assunto que eu considero fundamental e estou sempre à disposição de vocês porque for preciso a gente estar aqui de volta. Muito obrigado. Obrigado. E muito obrigado a você, internauta aqui da Jovem Pan Online, que nos acompanhou no www.jp.com.br. Lembrando que você pode, a qualquer momento, acessar o nosso site, assistir essa ou as outras entrevistas que ficam aí à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde a todos.